E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar o culto de noite aí. Diferente. Meio. Muita luz, né? Mas é isso aí, então vamos dar uma orada, né? Pai, nos apresentamos, Pai, na sua casa, para aqui, Pai, te encontrar. Então, perdoa os nossos pecados, Pai. E faça presente, Pai. Mesmo que seja um culto online, mesmo que seja gravado ou ao vivo, independente da forma que a pessoa estiver vendo, Pai, Tu se faça presente na vida dessa pessoa, Pai. Que seu amor apareça, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O teu amor me encontra onde estou, sem hesitar por nós se entregou. Tu és o Cordeiro, aquele que o Pai proveu, se deu por inteiro, levou um peso que era todo meu. E eu sou teu, e em ti eu sou, e eu sou teu, e em ti eu sou. Sou teu, e para ti eu sou. O teu amor me encontra onde estou, sem hesitar por nós se entregou. Tu és o Cordeiro, aquele que o Pai proveu, se deu por inteiro, levou um peso que era todo meu. E eu sou teu, e em ti eu sou, e eu sou teu, e em ti eu sou, e eu sou teu, e para ti eu sou. No monte ao redor, numa rua de cruz, a luz entre as trevas, sangue em suas mãos, pregos em seus pés, um rio de graça, um rio de graça, tão grande amor, mais alto que o seu perfeito amor, mais fundo que o mar. O teu amor, mais forte que as montanhas, teu amor é tudo para
perdão a derramar, feridas que curam. A terra estremeceu, o céu reconheceu, a morte é vencida. Jesus, motivo de tudo. Tão grande amor, mais alto que o seu perfeito amor, mais fundo que o mar. O teu amor, mais forte que as montanhas, teu amor é tudo para mim. Tão grande amor, mais alto que os seus, perfeito amor, mais fundo que o mar. O teu amor, mais forte que as montanhas, teu amor é tudo para mim. Tão fundo, tão largo, tão longo, tão alto, tão fundo, tão largo, tão longo, tão alto, tão fundo, tão largo, tão longo, tão tão grande amor, tão grande amor, tão grande amor, tão grande Senhor, tu tens sido para mim mais do que precioso. És o meu eterno Deus. Em ti encontro compaixão. O que seria de mim se não fossem tuas mãos? Não vivo mais sem ti, não vivo sem o teu amor. Eu quero mais de ti, sentir o teu calor. Espírito de Deus, vem sobre mim. Espírito de Deus, vem sobre mim. Senhor, tu tens sido para mim mais do que precioso. És o meu eterno Deus. Em ti encontro
Espírito de Deus vem sobre mim. Espírito de Deus vem sobre mim. Espírito de Deus vem sobre mim. Pai, graças te damos, Pai, porque a tua graça, Senhor, nos alcançou, Senhor, de maneira especial, Pai. E sabemos, Pai, que o sangue do teu Filho amado, Pai, que morreu na cruz do Calvário, Senhor, nos purifica de todo o pecado, Pai. Nesse momento fazemos menção, Pai, desse sacrifício, Pai. Lava, Senhor, as nossas vestes com o sangue do Cordeiro, Pai, para que não haja, Senhor, nenhuma impureza, Pai, nenhuma sujeira, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também, Pai, lava-nos, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Que todo espírito, Senhor, que adquirimos em algum lugar, Pai, às vezes em notícias, Pai, às vezes, Pai, em algum lugar, Senhor, que tem pessoas falando, Senhor, só notícias ruins, Pai, ou até dentro da nossa casa, Pai, da nossa família, Pai. Qualquer espírito que não for, Pai, o espírito do Cordeiro, Pai, o espírito da verdade, Pai, o espírito que liberta, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente possa ser limpo agora, Pai, desses espíritos, Pai. Coloca o Teu Espírito Santo em nós, Pai. Nos santifica, Pai, nos separa desse mundo, Pai. Não deixa que nós venhamos pensar igual, Pai, ao mundo, Pai, ou criticar, Pai, as coisas igual o mundo critica, Pai, mas que nós venhamos estar realmente, Pai, inteiros, Senhor, inteiramente no Teu reino, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus também, Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha fluir de maneira, Senhor, Pai, como Tu queres, Pai, que o Teu Espírito Santo faça, Senhor, a Tua palavra fluir, Senhor, Pai, qualquer tipo de impedimento, Pai, qualquer tipo, Senhor, de palavra, Senhor, que venha de nós mesmos, que possa também, Pai, nesse momento, Senhor, sair, Senhor, e possa permanecer a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aquelas pessoas que também agora estão em casa precisando de uma palavra, Senhor, que essa palavra venha de encontro ao coração dela, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que Tu possa, Senhor, assim como a Tua palavra diz, revela, Senhor, aos pequeninos a Tua palavra, Senhor, Tu possa estar revelando a cada um, Senhor, que está estudando a Tua palavra, Senhor, de uma maneira especial, Senhor, uma maneira, Senhor, verdadeira, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, guia-nos, Senhor, em cada coisa, Senhor, desse momento até o final do culto, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Neste momento. Fala, galera. Bom, uma das coisas que a gente estava conversando aqui, né, que a gente está meditando, né, é um pouco a respeito desse poder de reconciliação, né, do poder de salvação que há em Cristo. Poder esse que muitas vezes a gente acaba, vez ou outra na nossa vida, dando uma limitada. Depende da pisada na bola que a gente dá, dependendo da situação que a gente se encontra. A gente tende, né, vez ou outra, a, né, no nosso imaginário, no nosso sentimento, limitar, né, esse poder. Será que o Senhor pode me salvar agora? Será que o Senhor pode me alcançar agora? Será que mesmo eu tendo feito isso, Ele pode me reconciliar ainda? Ou será que mesmo, às vezes falta fé, né, pra gente, dependendo da circunstância, pelo menos para mim, direto. Quase sempre. Direto, eu já falei isso antes, eu já tentei várias vezes ser crente, pode ser crente sem ter fé, tipo, mas não dá, não deu, né, não foi aceito, né? E às vezes tem uma situação, a gente percebe que faltou fé, e às vezes a gente se sente meio reprovado por causa disso, né, e aí eu venho meditando nisso, já venho fazendo há algum tempo, né? E até lembrando de algumas coisas que aconteceram no decorrer desse período que a gente está vivendo, né? Eu até já falei, né, algumas vezes, né, nesses bate-papos nossos, né, que logo no comecinho da pandemia teve uma fase que eu fiquei bastante ansioso, né? Mas assim, não era algo que eu estava percebendo, mas quando eu fui me dar conta, eu estava já com um sintoma de ansiedade mesmo, dor no peito, falta de ar, que até parecia sintoma de Covid e tal, né? E aí, um dia eu fui orar, né, achando que eu estava mesmo, né, com Covid, e aí o que o Senhor falou no meu coração foi, né, guarda o teu coração, né? Ah, eu lembro. Então isso foi assim, a primeira direcionamento que eu tive assim, no início dessa fase que a gente está vivendo e tal.
Aí eu fui ler a respeito disso, lá em Provérbios e tal, né? E eu não lembro agora qual é o capítulo, né? Mas é um provérbio que cria uma situação assim, de um pai e o filho, e fala para você ouvir a palavra do pai, né? E aí essa é a direção, né? Nesse momento a gente, ao invés de ficar ouvindo, né? Tudo que se fala no mundo, da situação, da realidade natural das coisas, procurar ouvir a palavra do Pai, que é a palavra que vai dar esperança, a palavra que vai nos encher de vida e tal. Aí, depois disso, eu fiquei bem. Fiquei, legal, parou, os sintomas desapareceram, eu fiquei bem. E aí, assim, acho que passou mais ou menos um mês e meio. Teve uns 2 dias que eu comecei a sentir bastante sentimento de angústia, assim, sabe? Tipo igual o Robson falou acho que no último culto de noite, né? Sabe aquela sensação de que vai dar alguma coisa errada? Sabe, vai acontecer algum bagulho. Aí esse negócio ficou uns 2, 3 dias me perturbando. Aí um dia eu desci, né, do prédio, né? Fui dar uma andada lá na área comum do prédio, dar uma orada. Daí a hora que eu fui orar, o Senhor falou, né? Eu já falei isso alguma vez aqui, né? Olha para a figura do Pai, olha para a pessoa do Pai. E aí eu entendi até aquela oração, né, que Jesus, ele fala, né, entra nos seus aposentos e fala ao Pai que está em secreto. Eu falei, cara, olhar para a figura do Pai, né? Por quê? Porque a figura do Pai é diferente daquela figura do Deus no exercício da sua função. É uma figura paterna, de amor, né? E aí, cara, veio esse direcionamento que era um complemento do ouvir a voz do Pai e olhar para a figura dele. E até... acho que domingo agora, né, o pastor Celso, ele falou a respeito daquele, acho que é um salmo, né, Salmo 34, né, que fala, e olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos, né. Então, algo que eu venho, assim, entendendo, não só para esse momento, né, mas acho que para toda a nossa vida, mas especialmente, eu acho que nessa fase que a gente está passando agora, às vezes a gente fica muito confuso com as coisas que estão acontecendo no mundo, com as coisas que podem estar acontecendo com a gente, né, dentro de casa, com a nossa família, né, na igreja que a gente congrega, enfim, tem essa confusão de rosto. Confusão de rosto tem a ver com semblante, né? A palavra fala que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Às vezes eu acho que a gente começa a ter essa confusão de semblante, de rosto, a gente começa a se diferenciar da face do Pai, né, do que o Pai é. E o entendimento que eu venho tendo olha para essa face do Pai, olha para a figura do Pai, olha para o Pai, fala com Ele vai trazer a luz que vai dissipar, né, toda a confusão. E o Pai, Ele tem um amor que não tem limite, que não tem fim. E esse amor, Ele é capaz de nos salvar de qualquer situação, principalmente daquela... que às vezes é essa confusão interna, que é um desespero interno, é uma ansiedade, uma inquietação, que às vezes é muito pior do que o que está acontecendo às vezes ao redor, né? Às vezes a pessoa está até bem, né? Mas por dentro ela está naquele caos, confusa, insegura, inquieta, mas olhando para o Pai, ouvindo o que o Pai tem para dizer, sendo iluminado por Ele, essa confusão toda de sentimento, de entendimento das coisas, o Pai, Ele dissipa isso através do amor dele, né? Não querendo concluir, mas só acrescentando, aonde falha a minha visão de Pai, isso daí é quando eu erro. Não que eu erre pouco, mas existe aqueles erros que você fala assim, esse erro, ele é matador, é o que eu não quero fazer. Só que quando você erra dessa forma, você fica tão mal, que muitas vezes eu não consigo enxergar Deus como um pai. Eu paro e fico, puxa, me perdoa. Só que eu mesmo nem consigo pedir o perdão direito, porque eu falo, errei demais para pedir perdão. Mas eu entendo a graça, e eu não consigo ver como pai. E aí eu demoro sempre um tempo até, acho que desembaçar, sabe? Voltar a ver de novo. Demora. Então, uma vez, cara, que eu fiquei, acho que uma madrugada toda orando, sabe? E eu nem tinha feito tanta coisa errada assim. Mas eu não conseguia, cara. Sabe quando às vezes você faz um erro, aí você fala, beleza, errei. Aí você erra de novo. Aí você fala, beleza, errei. No mesmo erro, mas tá bom. Aí você erra pela terceira vez e fala, não, agora para. Não posso pedir perdão de novo. E aí isso me desconcentra muito em ver Deus como um pai. Parece que eu estou, tapeando ele, sabe?
De novo, eu vou pedir perdão pela mesma coisa que eu fiz. Sabe assim? É muita cara de pau, sabe fazer isso. Mas pode voltar. É só acrescentar mais esse erro que eu acho que tem monstro em mim, é esse negócio de não conseguir ver Deus como um pai quando eu erro demais, muitas vezes a mesma coisa, assim, sabe? Mandar um salve pra galerinha que tá Galera, aí nossa participando. virtual aí, ó. Até a criançada tá aí, ó. Eu acho bem legal porque você começou falando da fé, né? Você falou assim, poxa, às vezes é difícil a gente ser crente e sem ter fé não dá para ser crente, né? Tem que ter fé. E aí você falou também do lance de confusão, né? E a palavra fala uma coisa bem legal, que ela fala assim, que a esperança que vem de Deus, ela não traz confusão. E às vezes a gente acaba colocando esperança em outras coisas e a gente acha que está colocando em Deus, sabe? Às vezes, por exemplo, a gente espera tipo uma bênção e a gente fica esperando naquela bênção. Só que na verdade, o mais legal é a gente esperar, tipo assim, para contemplar o que Deus pode fazer, não esperar aquela bênção específica, um exemplo, entendeu? E aí eu acho que esse lance de não traz confusão também tem muito a ver com a gente às vezes fica meio perdido esperando uma solução natural das coisas, sabe? E quando eu falo que a experiência não traz essa confusão, quando você espera Deus fazer e você não faz, aí é muito louco, você fica parado, você não fica confuso, você fica só esperando a verdadeira espera de Deus. E Deus faz as coisas automáticas, faz as coisas fluírem naturalmente, sabe? Sem você ficar caçando as coisas, porque quando você caça as coisas, tenta buscar os seus próprios caminhos, você fica meio perdido, fica meio confuso, sabe? Então, e nesse lance que é... A gente sabe. Às vezes a gente fica confuso agora. A gente está confuso. Confusão de rosto, de pensamento, De esperança. virar alguma Mas coisa a mais, eu falar ou não? Que confusão. Mas existe uma coisa que você falou da esperança em cima do que eu estava falando, que quando eu erro e repete, eu não tenho esperança. E aí entra bem essa parte, porque eu fico, de novo, cara, não dá. E você nem estimula a falar assim, puxa, não, mas a próxima vez não vai acontecer. Você já fica naquela, não, que palhaçada, minha vida é uma palhaçada, eu quero mudar de vida, quero mudar de pessoa, né, sabe? E se você não tem esse foco em esperança, você não consegue ver um pai eterno, um pai amoroso, um pai infinito, né? E acho que talvez também seja por isso que, quando eu erro com muita frequência, eu realmente perco a esperança, sabe? Em mim mesmo, né? Quer dizer, em mim eu já nem nunca tive, né? Mas nesse estado é pior. Você fica confuso, você fala assim, eu posso esperar o que de mim? Então, mas é esse lance que eu já senti várias vezes, que é... Você vai cometendo alguns erros, principalmente esses que você percebe assim, que você não teve fé suficiente em uma determinada situação, você não conseguiu ter esperança que o Senhor interviria, que Ele prepararia algo melhor para você, e aí depois, quando a coisa meio que anda, e você vê tipo um papelão que você fez, você fala, mano, tipo, eu sou zoado, velho, eu não tenho fé nenhuma. E pelo menos em mim já veio várias vezes um sentimento assim, cara, o justo ele viverá da fé. Então assim, não é necessariamente o cara que é justo, mas é o cara que é justificado. Aí você fala, então eu não vivo da fé. Aí, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você fala, cara, eu não estou tendo fé, então eu não estou agradando a Deus. Então eu mesmo já me senti muitas vezes assim, cara, eu acho que eu estou reprovado, cara, porque assim, eu não estou conseguindo ter fé. Tem hora que eu não tenho esperança. Aí, igual o Gustavo falou, de tipo assim, às vezes você ficar orando ali, assim, tipo, muito tempo, assim, não se sente perdoado, não acha que o Senhor consegue te perdoar por um erro que você cometeu, ou fica até com vergonha de pedir perdão, porque já não é a primeira vez, mano. Mano, tinha uma época que eu fiquei tanto tempo caindo no mesmo buraco, que eu ficava nessa, eu falava assim, de novo, é a mesma coisa, o que eu vou falar? É o que eu já falei 2 anos atrás, cai de novo. Aqui estou. E começa, porque parece que não, mas esse sentimento de reprovação, às vezes, ele começa a mostrar que você não crê nesse pai
de um amor infinito. Porque você fala assim, mano, eu, se fosse ele, já tinha dado o ultimato, tá ligado? E isso é limitar Deus monstro, né? Você coloca ele lá como humano, né? Você coloca Deus como humano quando você faz isso, né? Ah, não, isso ele não pode perdoar. Só que essa é a minha dificuldade, uma das, né? E nessa eu limito mesmo. Ah, Deus não vai me perdoar de novo. Se eu fosse Deus, já teria me fulminado. Isso. É o que eu já pensei várias vezes. Mano, não crê. O cara não crê, velho. Esse cara tá fora. Não, aí, ó, já quantos anos de crente e não consegue crer, tá com medo. Porque essa é uma questão... Eu falo assim, que eu venho aprendendo muito isso nesses últimos anos, porque eu tô sendo muito confrontado nos meus medos. Coisas que eu sempre tive medo estão acontecendo. Virou pai. Casou. Teve 2 filhos. Lavando louça. Fazendo o filho dormir. O meu segundo é incrível isso aí, porque o primeiro, o Kenzo, ele nunca dormiu comigo. Tipo assim, ele começava a chorar à noite, mano, a Gisele tinha que pegar, todas as vezes ela que tinha que fazer ele dormir. E esse aí agora, o Yudi não, mano, chega a noitinha ali, eu pego ele e tal, mano, ele dorme, cara, é incrível, eu até me sinto um pouco mais pai, né, mas na hora que eu vejo andando na sala assim com o moleque, eu falo, mano, o que aconteceu com a minha vida, velho? O meu, eu tô esperando o quarto filho pra isso acontecer. Porque ele vai correr atrás de nenhum, você tem que segurar um pelo menos. Né? Agora só... Lucas, fica aqui. Até dormir, até o moleque desmaiar. E você falando esses negócios, eu achei bem legal, porque quando a gente fica desse jeito, a gente fica, dá até tristeza, na verdade. Você fica esperando e fala, Senhor, como que você vai, tipo, me perdoar de novo? Como que eu não estou melhorando nunca? Parece que não vai ter solução, né? E aí tem estava essa semana lendo, na verdade, um versículo do Salmo 51. Ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha que mudança. Ele estava lendo a Bíblia essa semana. Eu li só um versículo. Ah, tá, ufa. Só um versículo na semana. É tipo a primícia, tá ligado? É Devocional. Mas só um versículo, tá ligado? Na verdade, eu nem tinha lido o versículo, porque assim, normalmente eu tô parado, aí me veio um versículo na cabeça, eu não sei nem onde tá, aí eu vou atrás pra ver se eu acho, tá ligado? Aí, depois tem aquela parte que fala que cria em mim um coração puro, espírito reto e tal. Aí continua lá, falando pra frente, e tem uma parte que fala assim, torna-me a dar-me alegria da tua salvação. Então, na verdade, a gente só vai ter alegria, na verdade, se você esperar a salvação de Cristo. Davi falava assim, ele estava triste, e o que poderia dar alegria para ele era a salvação de Deus para ele. Não tem mais nada que poderia salvar ele, não tem nenhuma salvação que poderia dar alegria para ele, sabe? E aí eu estava até falando com a galera esses dias, eu estava até falando sobre isso. Às vezes a gente tem a salvação que ela é aquela coisa maior, a salvação, o plano perfeito de Deus, a vida eterna. Mas também tem as salvações pequenas do dia a dia. Sim, exatamente. Legal. Tipo, o barco lá, quando tava pegando fogo não, tava chovendo, pegando fogo é a situação. Uma linguagem de expressão. Uma linguagem de expressão. Mas quando tava no meio da tempestade no mar, ali foi uma pequena salvação de Jesus. Ele chega e fala assim, o que está acontecendo, homem de pequena fé? Até quando vai ficar sofrendo aí? E aí ele fala e o mar acalma. E existem várias outras situações. Aquela mulher, quando vai buscar água lá, e ele chega conversando com ela, você acha que ela não estava procurando também uma salvação para o próprio pecado da carne dela? Achando, poxa, eu não consigo ter só um marido, eu tenho que ter vários. O pastor vive falando até que a mulher era, tipo, insaciável, né? E ela precisava ter vários caras, assim. Só que Jesus fala para ela assim, a água que eu tenho, se você beber, você nunca mais terá sede. Então, quando vem a salvação realmente de Cristo, quando você para de ficar querendo buscar o seu próprio merecimento, falando assim, poxa, eu não fiz isso, então eu estou bem. Quando você para de buscar o seu próprio merecimento, de querer falar assim, não, eu estou bem porque eu não faço isso, eu faço aquilo outro. Quando a salvação vem realmente de Cristo, quando você vê a misericórdia de Cristo na sua vida, você olhando e fala, poxa, eu realmente não sou nada, mas Cristo morreu por mim, porque Ele me ama. Poxa, isso aí já dá uma super alegria. Você faz parte do reino agora. Você é filho de Deus também, né? Então, e dentro disso aí que você tá falando,
Tem um versículo, depois eu posso até procurar ele aqui, né? Que fala assim que tudo foi criado pelo Verbo, né? Mas não só foi criado por ele, mas foi criado nele, né? Isso é escrito, porque nele foram criadas todas as coisas. E o Cristo, ele é quem? Ele é o Redentor. Então, assim, se nós estamos em Cristo, nós estamos naquele que tem todo o poder para redimir, para reconciliar, para perdoar, sabe? A gente não está fora dele, a gente foi criado e agora, né, somos gerados pela palavra dele, nele. Então, o que pode nos afastar dele, sabe? Se não, esse nosso próprio sentimento, às vezes, de condenação que a gente mesmo tem e que o inimigo ajuda a criar mais, né? E de incapacidade também. A gente às vezes acha tão incapaz que não acha que Deus é capaz de fazer aquilo. Até um exemplo que fica bem oposto disso é quando eu vou pregar. Às vezes eu prego, quando eu vou sair, eu saio arrasado, cara. Eu saio, de novo, cara, horrível, sabe? Assim, por que você me chama? Não sou só a palavra das minhas. Você sai todo, nossa, de novo, cara. Putz, por que me chama se eu vou fazer isso daqui, né? Por que você me coloca nessa, né? Que eu tava falando com o Ivan, ele falou assim, ninguém quer subir no púlpito e ser envergonhado. Isso é verdade. Mas você fica assim, meu senhor, puxa, né, sabe? Já peguei mal. Mas uma coisa e aí vem o lance da salvação, é que assim, não importa, todas as vezes que eu subir lá, não importa como eu executar. Eu sei que a mensagem vai chegar naqueles que precisam. Essa parte eu tenho certeza. Eu não sei, mas só que eu ainda saio falando, que burro, que incapaz, sabe? Eu não entendo como eu consigo criar essas duas relações, sabe? Um Deus que eu posso falar um monte de coisa, nada a ver, e vai se tornar uma boa mensagem, mas para mim foi horrível, sabe? Assim, eu não consigo entender como eu consigo ter esses dois parâmetros, então, sabe assim, tipo... Um cara tão incapaz, mas Deus consegue fazer um negócio fora do comum, assim, sabe? Eu posso falar A, a pessoa vai entender Z, e Deus vai receber, e a pessoa vai receber no coração, vai ser muito louco, e ela vai ser salva, e vai entrar no... Isso aí eu tenho certeza. Por isso que eu continuo. Mas quando eu vou sair, é sempre a mesma coisa. Não é sempre, mas várias vezes você sai e fala, não. Esqueci de falar isso, nossa, tinha aquilo para falar, dava para pontuar isso, esqueci o versículo, né, sabe? Me atrapalhei todo, mas assim, é uma confusão, mas eu acho legal que nessa parte, graças a Deus, eu não consigo limitar o poder de Deus, sabe? Se eu tiver que falar, a gente fala. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. E aí essa parte eu realmente acho que Deus ele é muito infinito em querer a salvação de todos, sabe? E o Márcio Davi, ele fala assim, a gente não pode perder uma oportunidade de evangelizar. Então, quando ele vai e fala, uma vez a gente estava na rua conversando, aí apareceu um cara bêbado, ele foi e evangelizou o cara, e tentou falar, sabe? Você vê isso daí, e você... Naquela hora, eu lembro que ele estava fazendo, eu nem deveria ter falado nada, mas porque eu vou falar bem do cara, né? Ele estava tentando convencer o bêbado, né? Não, vem para a igreja, tá? Vou deixar um panfleto aqui para você, né? E jogou na mochila. O cara quando acordar não vai nem entender, porque tem no bolso dele panfleto. O cara ia pegar o Marlboro no bolsinho da frente, tipo um panfleto lá de litro, tá ligado? E tudo isso, você fala assim, esse é o amor de Deus, cara, sabe? Você não limita o que ele... Porque eu vi assim, o cara não está entendendo nada, o cara está viajando nas ideias, mas que ele acorde amanhã e leia um panfleto, sabe? Mas vendo a situação toda, você fala, isso é o amor de Deus, ele é infinito, cara, ele está atrás de todos, né? Sem você pensar, esse não serve, ou esse não presta, ou isso, aquilo. Isso, graças a Deus, eu vejo, mas quando é em mim, assim, dá uma travada, sabe? Tem uma hora que essa situação toda dá um blackout. Até dentro disso que você falou lá, 1 Timóteo 4:10, fala assim, Paulo, né, falando, né, porque para isto trabalhamos e lutamos, que é isso que o Márcio falou, pois esperamos no Deus vivo, que é salvador de todos os homens. Nossa, muito louco. Principalmente dos fiéis.
Então você vê que isso é muito louco, que esse poder de redenção e de salvação que é em Cristo, ele é para redimir todos. Aqui ele coloca especialmente os fiéis, que aí é dentro até daquilo que a gente vem aprendendo, que tem aqueles que são, assim, a primícia dos salvos, né? São aqueles, assim, que, dentre os salvos, aqueles que deixaram tudo, né? Consideraram tudo abaixo do Senhor e tiveram Deus como o primeiro em suas vidas e tal. Mas aqui falando da salvação, que em Cristo há poder para salvar todos os homens. E você trabalhar para isso, crer que Deus pode, igual, o cara estava bêbado, mas, por exemplo, a gente tem a história de muitas pessoas na igreja, né, que hoje são até pastores, não tem a história do pastor Robson, que eu acho que a maioria conhece, que ele chegou lá na Nepo meio bêbado, dormiu, né, os caras deixaram ele dormir, e o cara voltou depois pro culto, depois que ele passou a brisa dele, ele voltou. Então, assim, às vezes a gente até consegue não limitar para alguém, mas com a gente limita. A gente fala, igual o lance de Caim, isso. que ele cometeu o pecado de matar o irmão dele. E aí ele mesmo já fala, né, que pro pecado dele não há mais solução. E isso é bem curioso. Olha como é um negócio muito louco, né? Porque pensando ali, Caim e Abel, Abel ofereceu para Deus o sacrifício de um cordeiro, né? Então o que isso representa? É que Abel, ele acreditava que Deus enviaria o cordeiro, que era Cristo. Então, portanto, o que ele ofereceu para Deus como oferta, como sacrifício? Um cordeiro. Na verdade, isso representa o quê? Fé. Ele não ofereceu nada, ele ofereceu fé naquilo que já havia sido anunciado antes mesmo da fundação do mundo, o cordeiro, que é Cristo. Então, aquele sacrifício dele representava fé. Por isso que Abel, lá em Hebreus, ele está entre os heróis da fé. Porque o que ele fez, se for comparar com os outros heróis da fé? O cara morreu, vamos dizer, cedo, vamos dizer assim. Mas ele talvez foi o primeiro a crer no sacrifício do cordeiro. Por isso ele ofereceu esse sacrifício, ele ofereceu fé. Esforço também, né? Ele não teve esforço, não teve sacrifício dele. O sacrifício é o cordeiro, né? Eu lembro até daquela oração que o pastor Takayama fazia várias vezes, né? Pai, não oferecemos nenhum sacrifício senão o que já está posto, que é o sacrifício do cordeiro. Então foi isso que Abel ofereceu. Caim não ofereceu o cordeiro, ele ofereceu o quê? O fruto do trabalho dele, né? Frutos, flores, ou seja, então ele plantou, ele cultivou, ele trabalhou, ele se cansou. E depois que ele cometeu o pecado, ainda assim ele não conseguiu crer que haveria perdão para ele, porque diferente de Abel, ele não acreditava nessa salvação sem esforço. Então vai ter alguém, o Filho de Deus, que vai morrer por mim, vai pagar pelos meus erros, inclusive esse agora que eu acabei de matar meu irmão. Não, para mim não há perdão. Então, ele se rendeu, né, a esse sentimento, a essa acusação, né, e a acusação vem do inimigo, de que não haveria salvação para ele. E isso a gente é tentado muitas vezes por não conseguir crer, por ter um erro. A fala dele deixa bem claro, né? Maior é o meu pecado do que eu posso vir a ser perdoado. Então, tipo, eu errei num nível que não tem perdão para mim. É isso aí. Ele mesmo já se condena nisso, porque ele mesmo fala, né? Maior é o meu pecado. Até falo que é difícil, mas eu vivo pedindo perdão. Assim, sabe? Às vezes você não quer, mas essa parte eu sempre pulo, né? Assim, preciso pedir perdão. Aí mulo um pouco e vai, mas isso é verdade, cara. É bem interessante essa parte. Nem tinha pensado desse jeito também. E o lance do esforço também é como se, às vezes, a gente quer se esforçar para agradar a Deus, né? No sentido de, igual a gente falou assim, realmente a gente vai orar lá, Senhor, vai me perdoar de novo por esse motivo. Só que o lance é fazer igual a Abel. Pra lá, leva o cordeiro. Não, mas é isso, cara. É isso. A verdade é isso, só que às vezes é difícil quando é pra você, você querer todo esse lance bonito que a gente é o que a gente prega. Sim. A graça, é o amor, tudo isso. Mas quando você chega lá, você fala, de novo. Na prática, né? Isso, mas pra você, assim. Porque se você fizer alguma coisa de errado, provavelmente, no seu caso, eu tenho minhas dúvidas. Mas uma pessoa comum... Eu acho que você prega, se você só fala de Jesus Cristo, que o sangue dele já te lavou de todos os pecados. O problema é quando você precisa usar isso para você e você começa a limitar o que Deus é tão infinito, né? Sim. Mais isso que dá um... Tem um versículo legal aqui, que eu estava vendo sobre o lance do amor lá, que fala, 1 João 5,3 fala, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados.
Então, é muito louco, porque mesmo nesse lance aí do cordeiro, não teve peso pro cara ir lá entregar o cordeiro. Ele só pegou lá e achou o cordeirinho lá o primeiro e falou, entregou e já era. Pra Caim foi muito pesado. Foi. E aí ele tava fora do mandamento do amor, tanto é que depois ele chega lá e mata Abel. Tipo, mano, o cara matar... E até na Bíblia fala que aquele que fala mal do seu irmão mata matando o seu Isso, irmão, né? exatamente. É. Mas tem um outro que eu acho legal, que fala do amor. E assim, na verdade fala do amor que perdoa. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sabe? Então, às vezes, a gente se cobra tanto das coisas e só o fato, às vezes, da gente amar os outros, ele já está falando que não, você vai ter alguns pecados perdoados nesse bolo todo que você já fez. Vou ter que amar, tipo, o planeta Terra. Junto com os animais. Né? Como diria o Rick, o planeta. O planeta, vamos orar pelo planeta. Isso é legal, cara, porque você vê assim, às vezes, porque a gente não consegue amar, mas a gente recebe o amor dele e aí a gente consegue amar. Então, até isso você até para amar, você depende dele, que também serve para te perdoar dos erros. Então, tem todo um ciclo que vai carregando, você vai falando, meu Deus, é muito ilimitado, muito poderoso. Só que a gente, às vezes, faz isso, e eu faço isso várias vezes, de diminuir quem Deus é, na verdade, sabe? Aquilo tudo que ele sabe. É isso que a gente faz. A gente diminui o que Deus é e o poder que ele tem de apagar os nossos erros, de nos transformar. E até o Gledson falou antes, né, que é isso que você está comentando agora, né? Na medida que a gente começa a conhecer Deus, a descobrir mais Deus, que isso tem a ver com o que a gente falou ali no início, né? Olhar para a pessoa do Pai, né? Quando a gente vai descobrindo essa parte de amor, é a pessoa do Pai. Você começa a descobrir esse amor que é imensurável, né? Se Deus é amor e Ele é eterno, é um amor que não tem começo e não tem fim. Ou é começo e é fim. Ou seja, tudo está dentro e pode ser alcançado por esse amor. E aí, isso começa infalivelmente te conduzir para esse sentimento de amor com o próximo. Aí você começa a perceber a importância desse lance do perdão. Porque na medida em que você começa a se tornar alvo do perdão constante, né? Tipo, mano, aqui estou eu, de novo. Pela, sei lá, quantas vezes já, né? É impossível que em algum momento não caia essa ficha de você falar assim, cara, como que eu posso ser tão diferente? Aí entra o negócio que o pastor sempre falou da equidade. Como que eu posso, sabe, ser alvo da misericórdia o tempo todo? E aí, a hora que alguém pisa na bola, a hora que alguém dá uma escorregada, você vai agir totalmente ao contrário do que Deus tem feito por você. Constantemente, sabe? Então, assim, por isso que é importante conhecer essa face do Pai de misericórdia, se sentir alcançado, perdoado, mesmo quando a gente está se sentindo totalmente falho, mesmo quando a gente não está conseguindo crer e se sente reprovado no crer, né? E às vezes está dentro do medo, né? Porque o medo, ele acaba sendo uma fé contrária, né? O medo excessivo é o quê? Tipo, igual os caras sentam nessas cadeiras aqui, né? Fica, mano, essa cadeira vai cair, velho. Eu não passo por isso, não. A cadeira vai cair. Então, começa a ser o quê? Uma espécie de fé, meu. Mano, essa cadeira vai cair. Você já tem convicção que ela vai cair. E isso, pelo menos para mim, em todas as vezes, né, em que eu fui confrontado nessa questão do medo e eu me vi, sabe quando você se assiste? Você se olha com o rabo você fala, mano, eu tava com muito medo. E aí me dava mó bad por causa disso. Mano, se eu tava com muito medo, é porque eu não tô confiando. E se eu não tô confiando, é porque eu falo tanto de um Deus Pai, de amor, mas eu não tô crendo. Porque se eu estivesse crendo tanto, será que eu estaria com tanto medo? É até um negócio trazendo... Quando a gente fala negócio de filho, mas é muito louco, porque eu, pelo menos, estou conseguindo transpor várias coisas desse relacionamento de pai e filho para a nossa relação com Deus, né? E o Kenzo, né? Direto, uma hora começou assim, dar um incômodo em mim e na minha esposa, né? Do lance assim, às vezes a gente falar um negócio para ele e perceber que ele não estava confiando.
Mano, irritava, velho. Você fala assim, mano, ele não tá confiando na gente. Tipo assim, sabe, com medo de que não se fazer, vai, pode vir aqui, pode ir ali, pode subir aqui, eu tô aqui, sabe? Sei lá, tentar pôr ele num brinquedo. Ele, não, eu tô te segurando. Ele, não. Assim, caraca, mano, o moleque não consegue confiar que eu não vou deixar ele cair. Óbvio. Eu também não confiaria se eu fosse ele. Ele olha pra você, eu sou bravo. Mas ele não tem esse discernimento, ele não consegue. Mas é isso que a gente acaba fazendo com Deus em algum momento. Aí, na hora me veio, eu falei assim, cara, por isso que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é isso. É Deus falando, vai, vem. Aí você, não, eu não vou conseguir. Rapaz, vem, vai que vai dar certo. Você, mas eu tô com medo. Eu imagino Deus assim, meu Deus. Deus falando, meu Deus. E, cara, todas as vezes que eu me vi nisso, cara, eu me senti com muita vergonha. Cara. Eu assim, não, mas, cara, eu não tô aprendendo nada, eu não tô tendo essa relação, porque eu tô, mais uma vez, com medo. E aí, assim, eu comecei a ter várias experiências, especialmente esse ano passado, de ter que confrontar o medo, né? E até algumas vezes eu já contei aí, né, do lance de cirurgia, de... Umas não, várias. Eu não vou entrar nisso, porque os caras... Cada pregação é uma doença diferente. Eu não vou entrar pra não virar de novo mais uma. Eu também sou assim, mas é que eu não fico contando. E aí, cara... Pô, aí também já deu uma alegria, às vezes, em que eu consegui passar por aquilo que eu sei que naturalmente eu teria medo e não tive. E falar, cara, pô, não tive porque eu tava confiando. Né? Só que aí passa um tempo, você vê que de novo você dá uma vacilada. Mas isso é um aprendizado, sabe? Então, teve um tempo até que eu tava me sentindo já cortado mesmo, cara. Eu falei, mano, é certeza que agora o bagulho deu, porque eu não sou dos que creem, sabe? E mais outras coisas que vai juntando, né? E aí, cara, o próprio Senhor, ele foi conduzindo para esse entendimento dessa magnitude do poder de salvação que há nele, cara, que não tem nada que seja maior do que isso. A não ser que a gente, como Caim, a gente mesmo já aceitar... Isso, já se coloca... Que isso pior, né, nos separou. Agora, estando em Cristo, cara, é salvação. Né? Até estava dando uma lida aqui, é 2 Coríntios 5, acho que 16, né? Acho que é isso. Eu vou ler um pouquinho antes. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 5, versículo 15, né? Vamos ler o 14, fala aqui, ó. Porque o amor de Cristo nos constrange, né? Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, para que a gente possa viver por ele. Assim, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí agora aqui, muito louco, ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então a gente crê que em Cristo há esse poder de nos reconciliar, independente das nossas falhas, das nossas quedas, da nossa falta de fé, e aí ele nos chama para ser desse ministério, para a gente anunciar essa reconciliação, que é aquilo lá que você falou, que o Márcio comentou, de não perder essa oportunidade, que quando a gente evangeliza, é o ministério da reconciliação, é uma forma, né? E também quando você não acusa, é uma forma de apregoar esse ministério, quando você perdoa alguém. Tudo isso é parte do ministério da reconciliação. Até o lance de marido e mulher, casal, né, em geral, o lance de você conciliar, né, de você reconciliar, de você não ficar sempre dentro daquela questão da rixa, né, e de um não ter concordância com o outro. A gente é chamado para o ministério da reconciliação, cara, para viver isso e para levar isso, né? E aí, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, assim, nele, para que a gente seja conhecido, né, diante de toda a criação, como aqueles em que Deus justificou. Então, assim, através de nós, que somos muito falhos e que caímos milhares de vezes, vai ficar esse selo da justiça de Deus.
para toda a eternidade. Isso vai ser como se fosse assim, um demonstrativo da justiça e da misericórdia do Senhor, da justificação. Fala, tá vendo tudo isso aqui, ó? Isso aqui é um exemplo do que eu sou capaz de fazer, do meu poder de reconciliação, do meu amor que é infinito. Tá ligado? Isso é muito louco. Outro dia uma menina falou pra mim, é que na verdade a gente fala bastante coisa sobre isso, sobre reconciliação, sobre o amor de Deus e tal, mas aí teve uma menina que falou pra mim assim, mas eu não consigo ter fé, né, meu? E a própria palavra fala que a fé, na verdade, ela não é nossa. Você tem que pedir para Deus, que é dom de Deus, na verdade, a fé. Então, aí, às vezes a gente fica falando, não, porque você fica se esforçando, por exemplo, às vezes, para ficar lendo a Bíblia ou ficar querendo assistir 5 milhões de pregações, mas o mais importante mesmo é a gente pedir para Deus dar esse dom para a gente da fé. Porque é bonito a gente ficar vendo, eu queria ser igual a Abraão, eu queria ser igual a Abel, às vezes eu queria ser igual ao Gustavo, Nossa. eu queria ser igual ao Renan. Mas, Como nivela por baixo. Quem quer isso, tá ligado? Se nem os próprios caras querem ser quem são, tá ligado? Se alguém pede isso, já aproveita e pede sabedoria, que aí já vai mudar. Não, é que eles querem começar na escada de baixo. E é bem legal porque, assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E tem que tomar cuidado também, até na Bíblia, às vezes você vê umas palavras assim que o próprio pastor fala que tem palavras que são do Pai, que são palavras de amor, e tem palavras que foi, na época, o direito de Lúcifer ali de falar. Então, pede para Deus essa fé, na verdade, direto eu peço para Deus, Senhor, continua dando fé, me dá fé para poder continuar. E aí sim, depois vai ser gerado em você aquela esperança, né, de ser salvo por Deus, e depois vai vir automaticamente, você vai conhecer o amor de Deus. Você viu que depois de tudo que você fez, não adiantou nada, tudo que você é, você não é nada, você esperou aquela salvação em Cristo, você vê que realmente existe o amor, que aí, sim, é mais profundo que... É impossível de saber a profundidade, né? Até, pra gente ir fechando aqui, né, até talvez nessa fase que a gente está vivendo agora, talvez muita coisa acontecendo, e você não consegue crer que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes você vê assim, cara, tá tudo descontrolado, você olha para governante, você olha para o mundo, você olha para o país, fala, mano, não consegue crer que Deus está no controle, que as coisas não estão fora de controle, mas que há um tempo para todas as coisas. Saber que Deus está no controle e saber que Deus... Porque às vezes você fala assim, Deus está no controle, mas talvez você comece a duvidar também do quanto Deus é amor, do quanto Deus é bom, do quanto Ele está cuidando de você ou não, né? E às vezes esse próprio sentimento te deixa em condenação, sabe? Porque às vezes você fala assim, putz, olha o que eu estou pensando também. Cara, mesmo se você está se sentindo assim, nada pode te afastar, nada pode nos afastar desse amor, né? E o Senhor, como o Guts falou aqui, Ele pode gerar essa fé, porque a fé vem por ouvir Ele falar através da palavra, né? Senão ocorre isso, como o Guts mencionou, de você ler uma coisa ali e isso é uma palavra de condenação. E ficar pior ainda, que acontece. Às vezes o cara abre ali e fala, e todos serão exterminados. Fala, porra! Então é importante... Já li várias desses, meu Deus. Então é importante o que ouvir, o que Deus tem para falar através da palavra. Ou seja, porque mesmo se você lê algo que pareça ser condenativo, se você ouvir o que Deus tem para falar através daquilo, vem uma revelação e você entende o que Ele quer dizer com aquilo, né? E o último texto aqui que a gente ia ler, né, Romanos 8, o versículo 37 fala, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, assim, nada do que está acontecendo no mundo, nada do que está acontecendo no nosso mundo, né, no nosso interior, pode nos afastar desse amor de Deus que está o quê? Revelado em Cristo. Então... E também que não está num descontrole. Nem aqueles erros que você cometeu e nem o mundo todo. Não tem
Não está descontrolado tudo. Ai, Deus perdeu o controle das coisas agora, lascou tudo. Que até todas elas estão embaixo. E a fé, ela tem fundamento, que é a palavra. Então não é assim, eu acredito que agora o Cleiton vai emagrecer. Qual o fundamento? Então, E tá morando na prisão? É fácil? mas a fé, ela tem um fundamento. E a palavra que mais fala é um Deus amoroso, que encerrou todos embaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Então, tudo bem que é bonito de falar. Quando é comigo, ainda dá essas vaciladas, mas que na verdade, se você pensar bem profundamente, ele assim, a gente não precisa fazer nada, porque ele já fez da gente por misericórdia e já entregou o próprio Filho para nos resgatar. Então, basicamente é crer. Eu não estou falando que é fácil, né? Mas é crer em tudo que ele pode. Se você achar, Deus acha que você pode até aqui, pode ter certeza absoluta que ele pode mais. E até que se você falar, não, Deus pode tudo mesmo, ainda ele pode mais. Um pouco mais. Tem até aquele meme, né? Um pouco mais. Um pouco mais. Eu acho que é ele sempre pra gente, né? Então, assim, é a gente que faz essa limitação, é a gente que coloca Deus como um cara humano, uma razão, ou é a gente que compara Deus como um homem. Então a gente que limita demais tudo que ele pode ser. E até aquela passagem que fala assim, então veremos face a face, é assim, a gente só vai perceber quem Deus é e tudo que ele realmente é quando a gente estiver lá, sabe? Não tem outro jeito. Então ele sempre pode um pouco mais. Pô, Terminei bem. Só um minutinho que você falou uma coisa bem legal desse lance de um pouco mais, pode um pouco mais. Às vezes também a gente faz aquele lance assim, a gente acha que a gente vai ser, tipo, feliz só se Deus fizer uma coisa gigantesca. Ah, boa. E aí, no final das contas, às vezes, por exemplo, você está querendo viajar, quero conhecer as Maldivas. Quem não quer conhecer as Maldivas? Eu quero. Só Se que for assim, de graça. Se for de graça. Mas às vezes Deus prepara a praia grande para você, você vai, e se Deus estiver no esquema com você lá, se for Deus que preparou tudo, vai ser muito louco. E aí, nesse pouco, ele faz esse... Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. E como é que encerra agora? Vai entrar um louvor vamos. agora, né, nossos irmãos. Boa. Fazer um louvor com nossos irmãos que estão aqui conosco. Ai, que lindo. E a gente fica aqui? Disse Deus, o provarei para ver se ele é meu, para que ele entenda o que irá passar no coração de um pai que sofre ao prover, e ele subirá uma montanha carregando a lenha e o sacrifício, o seu filho, e veja a promessa agora e não só no final de toda história, que o seu Deus proverá.
esta visão. Junta tudo que o Senhor pediu, e ao terceiro dia chega lá. Dizendo: subirei esta montanha, carregando a esperança comigo. O meu filho, e mostre a promessa agora, e não só no final de toda história, que o meu Deus proverá. Levanta os olhos, Abraão, e veja, minha graça te alcançou, e enfim não temas, veja, pois o dia vem em que entregarei também o meu filho, amado filho, e eu subirei uma montanha, carregando a esperança do mundo. O meu filho, entenda a promessa agora, eu faço nova toda essa história, que o seu Deus, sim, o meu Deus, proverá. E eu subirei uma montanha, carregando a esperança do mundo. O meu filho, entenda a promessa agora, eu faço nova toda essa história, que o seu Deus, sim, o meu Deus, proverá. Então, convido você aí para, na sua casa agora, fechar seus olhos. Vamos fazer uma oração, amém? Pai, diante de Ti, diante do Teu Cordeiro, Senhor, que antes da fundação desse mundo, Senhor amado, foi sacrificado por nós, meu Pai amado, e nele está todo o poder de reconciliação, meu Pai. O Senhor assim fez, meu Pai, o Senhor gerou o Teu verbo como Teu Filho, Senhor amado,
encarnou ele nesse mundo sob direito de Satanás, meu Pai amado. E aqui ele esteve, e ele sim revelou a tua verdadeira face, Senhor amado, a graça e a verdade, a misericórdia que há em ti, o amor infinito, imensurável que há em ti, totalmente revelado no Senhor Jesus, meu Pai, que morreu por nós, meu Pai, o teu Filho, mas que ressuscitou, meu Pai, e assim nós cremos, meu Pai amado, que este Cristo ressurreto, Senhor, tem o poder de perdoar todos os nossos pecados, tem o poder de nos lavar, de nos santificar. É Cristo quem tem o poder de nos fortalecer na fé, Senhor amado. E eu oro agora, Senhor, por todos os meus irmãos, Senhor, minhas irmãs, Senhor, que estão agora talvez fracos na fé, Senhor, que estão agora talvez vacilantes, meu Pai, nos seus passos, que talvez estão com seus rostos confusos, meu Pai amado, sem saber exatamente agora quem são, meu Pai amado, talvez perdidos em meio a tudo que está acontecendo, vacilantes em sua fé. Eu oro por cada um agora, meu Pai, para que eles possam olhar para a Tua face, Senhor, e serem todos iluminados, para que todo medo possa ser dissipado, Senhor amado, para que o Senhor possa acrescentar fé no coração de cada um, para que cada um de nós, meu Pai, para que a gente possa crer neste Deus Pai que enviou o seu Filho para nos salvar, meu Pai amado, nos salvar das aflições deste mundo, nos salvar das situações que nós não temos como resolver aqui neste mundo, Senhor, e o principal de tudo, nos dar a vida eterna com Cristo, Senhor amado, e que essa certeza de salvação, Senhor amado, possa trazer paz na vida de cada um, meu Pai amado, que todo medo possa ser lançado fora pelo Teu amor, pela certeza da salvação, meu Pai amado, e que possamos descansar, meu Pai, independente do que está acontecendo neste mundo, Senhor amado, mas que possamos, meu Pai, ter a certeza que o Senhor Jesus está no controle e Ele está conosco nesse barco, Senhor, e por mais que as ondas se levantem, por mais que o vento, Senhor, possa rugir, Senhor amado, Cristo está conosco, porque Ele assim prometeu que estaria conosco até o final dos tempos, meu Pai amado. Então Ele está conosco, meu Pai, confortando agora cada um que perdeu um ente querido, cada um que perdeu alguém da sua família, cada um agora que está com medo devido a alguma doença, devido a alguma situação financeira. Não importa o que seja, Cristo está conosco, Cristo está com cada um aqui. Assim nós cremos, meu Pai amado, e declaramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Também, Senhor, te peço, Pai, que abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente possa ver com esperança, Senhor, o fim dessa pandemia, Senhor, que o Senhor está cuidando de todos nós com Teu amor, com Teu abraço, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor. Não nos deixa parar de olhar a Ti, Senhor, e enxergar um Deus amoroso e poderoso, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, que está ouvindo esses cultos, ó Pai. Derrama o Teu amor e o Teu Santo Espírito em cada um, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Cuida de cada um, Senhor. Fortalece-nos, ó Pai. E permaneça conosco a cada dia. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Que a graça abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Amém. Agora é a hora de pôr o Gretz. God! Paz, galera, boa noite. Passando aqui para lembrar que a Santa Ceia do próximo mês será no primeiro domingo, no dia 4 de abril.